Bom dia. Por onde vamos hoje? Então, hoje eu queria que você falasse um pouco mais da homeopatia, mas pensando nos princípios fundamentais, né? Eu queria saber se existe uma sequência, assim, para estar mostrando eles, falando deles, né? E queria que você falasse sobre esses princípios. Bom dia, tá me escutando? Sim. É sempre bom a gente voltar nos princípios, né? É a forma como a gente consegue fundamentar, né, e calçar o caminho por onde a gente vai andar, né? Então, toda vez que a gente passa crises, a gente volta no princípio, né? Então, eu vou falar um pouquinho, lembrando, né, que a gente já fez esse questionamento do que seriam os princípios da homeopatia, né? E a gente numerou 7 princípios. Isso aí vai muito individualizado de cada aula que se dá sobre os princípios da homeopatia. Tem lugar que se fala que é 3 princípios, 4 princípios, né? Mas eu vou enumerar 7 princípios que são, vamos dizer, o arcabouço doutrinário da homeopatia e que formam essa base sólida, o edifício da homeopatia ser erguido, né? Então aqui já está entrando a Kátia Figueira, a Tana, né? Bom dia o pessoal do Facebook que eu não estou vendo, mas está crescendo bastante no Facebook também. Basicamente, nós temos 2 leis que fundamentam a homeopatia, né? Quando a gente fala lei, a gente está falando uma coisa muito grande, tipo lei da gravidade. Toda vez que eu soltar um objeto, ele vai ser puxado para o centro da Terra e, portanto, ele vai cair em direção ao centro da Terra. Então, quando a gente fala lei, é aquilo que vai acontecer, que tem que ter. Esse aí é o princípio básico do básico. Então, a gente tem como primeira lei a lei dos semelhantes, que é aquilo que praticamente define a homeopatia, que vem lá do Hipócrates, das observações do Hipócrates, que foi o primeiro médico, né, um médico grego, que fundamentou a medicina em observações e não uma medicina mágica. Então ele é considerado o pai da medicina moderna. E lá no Hipócrates nós temos os princípios de cura, né? E ele enuncia, né, o primeiro princípio, que é o princípio da semelhança, que é o que o Hahnemann observou para chegar na fundamentação da homeopatia. Então, como é esse princípio? Se a gente souber isso, a gente já vai fazer uma boa figura assim quando alguém perguntar: você se trata com homeopatia? E, e o que a homeopatia é? Onde ela tem fundamento científico? E você fala assim: sim, ela se fundamenta na lei dos semelhantes. Similia, similibus curantur. Os semelhantes que se tratem pelos semelhantes, né? E da onde que o Hahnemann tirou isso, né? O Hahnemann era muito erudito, ele sabia muitas línguas. E ele, num período da vida, onde ele fazia muitas traduções de obras, né? Na área médica e filosófica, ele lê sobre esses princípios do Hipócrates e ele reconhece, num estudo que ele estava fazendo de um medicamento, que é a quina officinalis, que é a base da famosa hidroxicloroquina, né? É um medicamento que o homeopata conhece desde sempre, porque ele é o medicamento que iniciou a homeopatia. O Hahnemann observou que estava escrito lá na matéria médica, que é como um compêndio de farmacologia, que a quina ela curava a febre porque ela era um pó branco
de sabor amargo. E o Hahnemann falou assim, absolutamente não é, porque existem outros pós brancos que não curam a febre. Existem outras plantas de sabor amargo que não curam a febre. Então, não é o amargo ou a cor branca que está curando, né? E daí, ele vendo a intoxicação pela quina, ele percebeu que esse medicamento provocava febre. Então, ele fala, nossa, isso aqui é como está lá no Hipócrates. O que cura, o que provoca febre é capaz de curar a febre. É o princípio da semelhança. E esse daí é um princípio de cura. Então, ele começou a estudar esse princípio. Por que que é um princípio de cura? Porque daí vem a segunda lei, que é o vitalismo, né? O ser humano participa de um processo vivo, né? E a vida, ela tem uma peculiaridade dentro do sistema da natureza. Então, a gente sabe que na natureza, e você como engenheira sabe melhor que eu isso, que na natureza a energia vai do alto potencial para o baixo potencial. Então, vai degradando energia, né, até parar o sistema. E enquanto está em movimento, estamos em vida. Quando para o sistema, né? Então, hoje em dia se diz que o universo surgiu de uma explosão, uma liberação altíssima de energia. Então, a gente está num movimento que um dia vai esfriar e vai terminar. Como se fosse um movimento de expansão-contração, né? E a vida, como é? A vida é o contrário, ela pega esses elementos de baixa energia, né, e transforma internamente no movimento, na energia do movimento. Então, o princípio na natureza é da entropia, que é isso que eu estava falando, que é a degradação da energia, e dentro da vida, do sistema vital, é a negantropia. Então, esse sistema é muito peculiar, porque ele só acontece com o ser vivo, que transforma elementos básicos em vida, em movimento, né? Então, é muito importante, porque esses são os pilares principais da homeopatia. O homeopata, ele tem que ter uma visão vitalista do mundo. Ele está olhando a vida e o fenômeno vital. E ele está agindo e atuando de acordo com um princípio, uma lei, que é a lei dos semelhantes. Similia similibus curantur, como está lá no Hipócrates, né? Dessa base, né, a gente vai tirando princípios que vão completar a nossa visão, que a gente vai tocar em outros momentos, né? Que seria a experimentação numa menção, a individualização, o preparo do remédio vai a totalidade, o medicamento único, dinamização e uma visão do ser humano, que a gente chama na homeopatia de princípio dos miasmas. Então, o Hahnemann ele conseguiu enxergar uma medicina completa, porque nós temos uma visão de mundo, uma visão do ser humano, uma visão do medicamento próprio, e uma técnica própria para aplicar e para seguir esse princípio vital. Então, ele fez uma medicina completa em si, né? E o vitalismo, nós já tocamos também em um outro ponto, numa outra live, né? Mas o vitalismo é muito interessante, esse aprofundamento do que é o fenômeno vital. Só da gente pensar que nós não somos um agregado de matéria inorgânica, e sim somos um fenômeno que acontece, já muda muito a nossa visão. Porque o fenômeno comporta algo imaterial, algo que se comunica por campo. Então, como se o ser humano já vivesse numa rede humana, vital, participando da vida, né? E hoje a gente está vendo que é tão importante essa visão
porque estamos num momento onde a nossa saída é uma visão mais solidária, é olhar para essa rede de relações do ser humano. E daí nós estamos tendo dificuldade, porque a gente vem de uma visão cientificista, racionalista, que eliminou todas as outras possibilidades, né? Então aqui eu vou citar o Dalai Lama. O Dalai Lama está aí com 85 anos, cientista. Ele até lançou um filme recente que é o Dalai Lama Cientista, que é muito bonito sobre a vida dele e o interesse dele na ciência. E nessa ponte que a ciência faz com a sabedoria, porque ela vai experimentando e vai levando a gente para a sabedoria, né? Então, principalmente os estudos mais avançados da física quântica se demonstra serem próximos da visão do budismo. Então, ele tem estudado muito isso e traz de volta à tona essa visão humanista para a ciência. E também combate esse negacionismo da ciência como está estabelecido hoje, principalmente aqui no nosso país, que tem gente que não acredita na ciência, né? Ou desacredita daquilo que a ciência foi ensinando. Então a gente tem que ter uma retomada, mas dentro de uma visão humana e ampliar essa visão da ciência, né? Então o que eu quero plagiar do Dalai Lama é porque ele fala assim, perguntam para ele, né? Porque a China invadiu o Tibete e o chinês pensa muito diferente do tibetano. Fala assim, mas os chineses não pensam assim. E o Dalai Lama fala assim, não tem problema, existem os tibetanos. Os tibetanos pensam de outra forma e são seres humanos tanto quanto os chineses. A gente poderia extrapolar essa conversa para qualquer tipo de atitude humana. Somos diversos porque a gente tem diversos tipos de visão, que é para a gente poder ampliar e chegar em aproximações melhores, mais sábias do que é a vida, por exemplo, né? Como nós estamos falando do vitalismo, né? Então também deixar essa visão histórica, né? Que a quina, o quinino, foi o primeiro medicamento que o Hahnemann estudou profundamente e, de acordo com a lei dos semelhantes, isso lá atrás, em 1776, né? Então, a homeopatia conhece o quinino de trás para frente, né? E a gente pode dizer que hidroxicloroquina não trata COVID, certo? Vamos tirar isso da cabeça. É outro medicamento que a gente tem demonstrado aqui também em outras lives, que é o mais apropriado para a gente utilizar nesse momento, né? E a quina é excelente medicamento, mas para outros problemas de saúde, né? Então, aqui queria agradecer a Cláudia, a Luciana, né, Marlene, todo o pessoal que vem acompanhando a gente. Eu vou esquecer a maioria aqui que está acompanhando, porque são muitos que já estão entrando, né? E, e dizer que vamos agora destrinchando esses princípios, né? A partir dessa base desse edifício, com essa visão do vitalismo, que o vitalismo é uma corrente de pensamento médica, né? Que durante muito tempo ficou submergida, né? Diante dessa outra linha que sempre existiu também, que é que a gente fala da farmácia galênica, que fala essas coisas, né? Ah, esse medicamento é bom porque ele é puro, ele é bom porque ele age no receptor, que tem esse tipo de visão reducionista, que não vê o efeito dinâmico da substância. Então, nós não negamos o efeito químico nem fisicoquímico, mas nós levamos em conta o efeito sobre o sistema vivo. Por isso que chama vitalismo. Sempre o sistema vivo em primeiro lugar. Sempre o olhar para a saúde. Então, nós tratamos o indivíduo e restituímos a saúde desse indivíduo. Nós não tratamos doença. Quem trata a doença é o organismo.
O organismo faz a doença, o organismo reage contra, o organismo se cura. E nós, como homeopatas, acompanhamos esse processo de acordo com as leis da natureza. Então, acho que seria isso para a gente iniciar essa conversa de princípios. Walter, eu queria só falar uma coisa. Ontem eu tive o Dalai Lama, né? E lá demonstra assim, ele pega a física e agrega, né? Porque ele até fala que os monges têm que se tornar cientistas, né? Você acha que no momento atual que a gente está vivendo, a gente está questionando todas essas coisas também e agregando valores? Sim. Ele, inclusive, lá na Índia, em Dharamsala, onde eles foram recebidos, né, no exílio, e construíram os templos, como no Tibete, eles já formaram classes especiais de monges que são cientistas e que estão olhando tanto para o budismo quanto para a ciência com um olhar mais amplo. É um movimento muito bonito, que já existe há mais de 30 anos, acho que já vai para 40 anos, e que está dando esses frutos concretos agora, né? E muito interessante que é um resgate desse mundo, vamos dizer, que amplia essa visão racionalista, como a ciência se tornou fechada em si mesma, sem olhar o fenômeno vital de acordo com o que ele merece, um olhar curioso, um olhar aberto, né? Então, hoje em dia, tem uma dificuldade muito grande em se aceitar, por exemplo, a homeopatia como científica, né? E por quê? Porque ela rompe com esses cânones clássicos e ela conversa muito mais com a linguagem da física quântica e do budismo do que a ciência atual. Então, quem quiser estudar um livro inicial para a gente poder entender isso, tem aquele livro bonito do Fritjof Capra, que é o tal da física, e tem também desse autor também, Fritjof Capra, o Ponto de Mutação, aonde tem capítulos inteiros sobre a saúde, aonde ele vai falar da homeopatia. Porque a homeopatia, ela está de acordo com esses princípios. Por isso que a maioria não consegue enxergar agora, porque agora a gente está preso em dogmas mecanicistas, positivistas. E a gente já está vivendo a era atômica. E lá no mundo subatômico é outra lei, é a física quântica, né? Então, esse estudo da matéria, da natureza em si, está resgatando, se a gente puser essa visão mais ampla, resgata para nós aqui no Ocidente a alma. O Hahnemann ele passou por isso. Na época dele, era uma época onde estava iniciando a ciência com mais força. Ele, inclusive, foi um grande químico. Livros deles foram usados aí até a década de 40, 50 na Alemanha. E só que ele lança o primeiro livro dele, básico, né? Ele chama de Organon da Medicina Racional, porque era a grande força da razão, né? Escrutinando toda a natureza, né? E depois, logo no segundo, na segunda edição, ele já muda o título para Organon da Arte de Curar, porque ele percebe que vai além de um princípio de razão, né? E é algo que tem a ver com a arte, com a natureza, né? Como o princípio básico do que seria o humano, né? Qual a expressão do humano aqui na Terra? Arte, ciência, filosofia, religiosidade. Então essa capacidade do ser humano, né, tem que estar expressa no sistema, que é o que então ele muda o título para Organon ou Princípios da Arte de Curar. Bacana, Walter. Acho que hoje a gente pode ficar por aqui, senão estende muito. Sim, sim.
Obrigado a todos, bom dia. Espero que continuemos aqui com as nossas reflexões, né? E vamos aí aprofundando os temas de acordo com as oportunidades. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço, então. Até Um amanhã. abraço. Tchau.